Jesus veio e fez de si mesmo um servo. Agora, veja isso. Jesus, que é Deus, Ele mesmo, Ele veio à Terra, assumiu uma forma humana e fez de si mesmo um servo. Obrigada por estar conosco em mais um Desfrutando a Vida Diária. Eu oro para que você receba algo da palavra de Deus que vai realmente tornar sua vida melhor e que te faça mais feliz e te aproxime mais de Deus. Estamos aprendendo o que faz um grande homem ser grande. Acho que a maioria de nós podemos dizer que queremos ser um grande homem, uma grande mulher de Deus Mas nossa ideia e a ideia de Deus de grandeza são coisas totalmente diferentes. Do ponto de vista de um ser humano, a grandeza pode ser a sua posição social, o tipo de roupa que usa, que formação você tem, que tipo de carro você dirige, quantas pessoas importantes você conhece. Mas essas coisas não são realmente o que nos fazem ser grandes. Jesus disse que o maior entre vocês deve ser aquele que serve. Bem, honestamente, isso não é muito empolgante para a maioria de nós, porque no mundo, o servo ou pessoas que são taxadas de só um servo, não são. Isto não é visto como uma posição importante, mas é muito importante para Deus. Jesus veio e fez de si mesmo um servo. Agora, veja isso. Jesus, que é Deus, Ele mesmo, veio à Terra, assumiu a forma humana e fez de si mesmo um servo. Eu amo isso, dele ter feito de si mesmo um servo. Quanto a mim, sabe, eu não sou naturalmente dotada ou chamada para o ministério de ajuda. Bem, eu sou, mas não do jeito que eu deveria ser. Eu amo quando todos me ajudam, sabe? Mas eu não sou uma pessoa que, naturalmente, no meu natural, procura tudo o que eu posso fazer pelos outros, mas eu aprendi a fazer isso de propósito. Eu amo estas duas palavras, de propósito. Acho que se algum dia vamos ser obedientes a Deus, haverá um monte de coisas que vamos ter que fazer de propósito. Temos que parar de achar que temos que sentir vontade de fazer tudo que Deus quer que nós façamos, sabe? Não interessa se eu quero ou não fazer. Se Deus mandou, eu tenho que fazer. Se Deus mandou, então você tem que fazer. E Jesus deu um grande exemplo em João, no capítulo 13. Então vamos falar de como grandes homens lavam os pés. Agora, nos dias bíblicos, as estradas não eram pavimentadas como hoje. E os homens e mulheres usavam sandálias, então, enquanto caminhavam pelas estradas empoeiradas e sujas, os pés deles ficavam muito sujos. Então era muito comum, quando você chegasse à casa de alguém, que colocassem um de seus servos para lavar os pés dos seus convidados. Não era uma experiência muito considerada agradável. Quero dizer, quem quer lavar os pés sujos de alguém, não é mesmo? Mas eu diria, não só lave os meus pés, esfregue os meus pés. Não sei quanto a você, mas eu amo que esfreguem os meus pés, sabe? Na verdade, eu sei que Deus está vivo e bem ativo, porque depois de estar casada com Dave há 54 anos e de lhe pedir muitas vezes para esfregar os meus pés, e na maioria das vezes ele me dizer não porque é algo que ele não gosta de fazer. Cerca de uma semana atrás, eu estava sentada na minha poltrona trabalhando em um dos meus livros. Então, sem que eu pedisse a ele, ele veio e esfregou os meus pés. Então, ele deu um beijinho em um deles e eu pensei, isso é tão fofo. Eu ainda estou chocada, sabe? Precisamos estar dispostos a servir outras pessoas e fazer coisas que nós particularmente não gostamos de fazer, mas que é algo que elas gostam, e isso significa servir as outras pessoas. Você faz porque elas gostam, não porque você gosta de fazer.
Eu vou perguntar o que eu perguntei ontem. O que você está fazendo pelas outras pessoas? Nós queremos ser felizes e você não pode ser egoísta e feliz. Então, eu acredito que, de propósito, essas são duas das minhas palavras favoritas, de propósito. Nós precisamos fazer coisas pelas outras pessoas todos os dias das nossas vidas e às vezes você tem que pensar sobre isso. O que eu posso fazer por aquela pessoa? Como eu posso ser uma bênção para esta pessoa? Bem, Jesus certamente foi um grande homem, não há dúvida sobre isso. E então, Jesus lavou os pés dos discípulos. Que exemplo maravilhoso! João capítulo 13, do 13 ao 17. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sob seu poder. Ele tinha todo o poder. E que ele tinha vindo de Deus e que iria voltar para Deus. Então, a primeira coisa que temos que entender é que Jesus sabia quem ele era. Ele sabia de onde veio e ele sabia para onde estava indo. Ele era realmente confiante. E não podemos servir as outras pessoas a menos que saibamos quem nós somos em Cristo. Se você for inseguro, você vai querer ter alguma posição alta para fazê-lo se sentir bem consigo mesmo. Mas se você já se sente bem consigo mesmo, porque sabe quem você é em Cristo, então você pode fazer o que Jesus fez. E você pode colocar as vestes de um servo. E você pode lavar os pés. E lavar os pés aqui não significa necessariamente pegar uma bacia de água, ajoelhar e lavar os pés das pessoas. Poderia ser, mas isso, na verdade, essa é só uma referência sobre fazer coisas pelos outros. E talvez até mesmo aquelas coisas que seriam no natural desagradáveis. E alguém me disse no intervalo que vai cortar a grama da avó neste fim de semana e que não era realmente o que ele queria fazer, mas que precisa ser feito, então ele vai fazê-lo. E se nós vamos servir a Deus, precisamos estar dispostos a fazer coisas por outras pessoas que não são necessariamente as coisas que a nossa carne ama fazer, mas que ainda são coisas que precisam ser feitas e estamos nos dispondo a fazê-las. As 5 melhores palavras que você pode dizer é: como eu posso ajudá-lo? Como eu posso te servir? Às vezes temos medo de perguntar como eu posso te ajudar a alguém porque eles podem querer que nós os ajudemos de alguma forma que realmente, particularmente não gostamos. Mas se você vai ser um servo de Deus, não pode escolher o que gostaria de fazer. Você faz o que acredita que Deus quer que você faça. Obediência. E Jesus, sabendo quem ele era e de onde ele veio, para onde estava indo, levantou-se da mesa, e então ele tirou as suas vestes e enrolou com panos as vestes de um servo em torno de sua cintura. E depois disso ele derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, secando-os com os panos que estavam enrolados em si. Agora você pode imaginar como eles se sentiram. Ele era o líder deles. Jesus. O que você está fazendo, Jesus? Lavando os meus pés? Eu é que deveria lavar os seus. Quando ele chegou em Pedro, Pedro disse: Senhor, você vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. Não, disse Pedro, você nunca lavará os meus pés. E Jesus respondeu: agora esta é uma parte muito importante desta mensagem. A menos que eu os lave, você não tem parte comigo. Uau, é como eu sempre digo, a menos que façamos coisas uns pelos outros, nós não temos um relacionamento verdadeiro. Uau! Digamos que num casamento, a maioria dos casamentos, depois de algum tempo, um olha para o outro pensando: bem, você deveria estar fazendo isso por mim, deveria estar fazendo aquilo por mim, você não está fazendo nada por mim. E deveria ser exatamente o oposto, deveríamos pensar: o que eu posso fazer por você? Como eu posso te servir? Como eu posso ser uma bênção para você? Sabe, a taxa de divórcio seria reduzida a quase nada se as pessoas fizessem isso. E se você já é adulto e você tem pais, e talvez eles já sejam idosos, você deveria estar fazendo coisas por eles.
Você deveria ajudá-los. Você deveria ligar para eles e perguntar: vocês precisam de alguma coisa? Tem algo que eu posso fazer por vocês? Isso é muito importante para o relacionamento. Lembre-se do que eu disse: para ter bons relacionamentos temos que fazer coisas uns pelos outros. Há alguns anos atrás eu percebi que eu tinha muitos relacionamentos que eram unilaterais, onde as pessoas pareciam se acomodar e esperavam que eu fizesse tudo por elas. Eu sempre pagava o almoço, eu sempre pagava o café. Eu era aquela para quem estavam sempre pedindo algum favor, mas percebi que elas não faziam nada por mim. Isso foi durante um certo tempo em que nós estávamos fazendo uma campanha aqui no ministério, pedindo às pessoas que nos ajudassem financeiramente na construção desse prédio aqui. E muitas daquelas pessoas que apoiamos, que ajudamos nas coisas por anos e anos, não responderam o nosso pedido de ajuda. Elas queriam que fizéssemos coisas por elas, mas quando tiveram a oportunidade de fazer algo por nós, não fizeram. E assim, então, eu meio que coloquei na minha mente que eu não queria mais relacionamentos unilaterais. Agora, farei qualquer coisa que Deus me disser para fazer por qualquer pessoa, estejam fazendo coisas por mim ou não. Mas eu não acho que é um relacionamento saudável se ele for unilateral. E é isso que Jesus estava tentando dizer a Pedro. Não se trata apenas de fazer coisas por você, mas você precisa fazer coisas por mim ou por você, e eu espero que isso te ajude nos seus relacionamentos. O que você está fazendo pelas outras pessoas com quem você se relaciona? Pense nisso. Não basta apenas ouvir isso hoje e dizer: oh, que ensinamento maravilhoso, e então desligar sua TV e nunca mais tocar no assunto. A melhor maneira de tirar o máximo de um ensinamento é continuar pensando nele. Em Marcos 4, a Bíblia diz: a medida do pensamento e do estudo que você dedica à verdade que ouve é a medida da virtude, que é o poder que voltará para você. Então, quanto mais você pensar sobre isso, então mais você torna isso pessoal e você começa a pensar: quem são meus amigos e o que eu estou fazendo por eles? O que eu estou fazendo pelos membros da minha própria família? Às vezes nos sentimos como escravos em nossa casa, tudo que faço é servir filho, é servir marido, sabe? E quem vai fazer algo por mim? Mas o que precisamos é fazer tudo o que fazemos como se fosse para o Senhor, lembrando que é dele que recebemos a nossa recompensa. Você encontra isso em Colossenses 3. Façam todas as coisas como se fossem para o Senhor, lembrando que é dele que você vai receber sua recompensa. A menos que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. Eu amo isso. Bem, então, Senhor, respondeu Pedro, não lave só os meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça também. E Jesus respondeu: aqueles que tomaram banho precisam lavar somente os pés. Na verdade, o corpo está limpo e vocês estão limpos. Embora não todos vocês, e ele estava falando sobre Judas, pois sabia que ele iria traí-lo, mas eu tinha uma pergunta no meu coração sobre essa declaração, sabe? Vocês estão todos limpos, exceto só Judas. Bem, como ele pôde dizer isso a Pedro, que iria, logo depois disso, negar por 3 vezes que o conhecia? E quanto aos discípulos que não conseguiram ficar acordados por 1 hora para orar com ele quando ele estava sofrendo no jardim do Getsemane? Me perguntei sobre isso por muito tempo, mas então eu ouvi uma declaração que respondeu a esta minha pergunta. Há uma grande diferença entre maldade e fraqueza. E veja, Pedro não era mau, ele só tinha fraquezas. E os outros discípulos não eram maus. Eles só tinham fraquezas. E Deus sabe que todos nós temos fraquezas, e Ele sabe quais são elas antes de nos convidar para um relacionamento com Ele. Pois Ele sabia quem iria traí-lo. Foi por isso que Ele disse: nem todos vocês estão limpos. E quando Ele terminou de lavar os pés, Ele colocou as suas roupas e voltou para o seu lugar. Veja, um verdadeiro grande homem. Esse homem pode ter uma posição de liderança e ele pode tirar o seu foco da liderança e colocar as vestes de um servo que ter a atitude de servo e, então,
fazer alguma coisa pequeno, talvez algo insignificante por alguém, então ele pode voltar para a sua posição de liderança e continuar de onde ele parou. Nós precisamos ser líderes servos. Isso significa que lideramos pelo nosso exemplo. Você não pode simplesmente ensinar as pessoas a serem ofertantes se você não é ofertante. Você não pode ensinar outras pessoas a passar tempo com a palavra de Deus se você mesmo não está passando tempo com a palavra de Deus. Se você é um professor ou um líder no corpo de Cristo, sempre se pergunte: eu estou fazendo o que eu estou dizendo às outras pessoas para fazer? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e com razão, pois é isso que eu sou. Agora que eu, seu Senhor e mestre, lavei os seus pés, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ele estava dizendo: eu fiz isto como exemplo. E aqui, novamente, não se trata de lavar fisicamente os pés de alguém. Isto é, na verdade, isto representa talvez ter que fazer coisas desagradáveis. Pequenas coisas ou grandes coisas, mas às vezes são pequenas coisas pelas pessoas. E sabe, às vezes algo pequeno pode significar mais para alguém do que algo grande, sabe? E em verdade vos digo, nenhum servo é maior do que o seu mestre. Nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora ouça o verso 17. Aqui está. Agora que vocês sabem dessas coisas, vocês serão bem-aventurados se vocês as fizerem. Uau! Veja, realmente não importa o quanto eu tenho sublinhado na minha Bíblia. E é muito, porque venho usando esta aqui já há alguns anos, então tem um monte, sabe? Veja, eu tenho tudo marcado e colorido, e alguns são rosa, alguns são azuis, e eu circulo algumas coisas. E eu poderia olhar para isso e me sentir muito espiritual. Uau, cara, eu realmente estudo muito a Bíblia. Mas quer saber, não importa o que eu acho que eu sei. E hoje, sabe, nosso mundo está correndo atrás de conhecimento e eles são muito orgulhosos do que sabem. A Bíblia diz em Daniel que nos últimos dias muitos homens irão e virão em busca de conhecimento. Todos queremos ter todo o conhecimento possível, queremos saber de tudo o que acontece. Mas Jesus disse: sabendo destas coisas, vocês serão abençoados se vocês as fizerem. Veja, não há bênção em apenas conhecer. A bênção vem quando eu pratico isto. Então, aqui novamente eu te pergunto respeitosamente: o que você está fazendo? Você é um ofertante generoso? Você é alguém que estuda a palavra de Deus diariamente? Você é alguém que ora diariamente? Você ora pelas outras pessoas ou só ora pelas coisas que você quer? Você é uma pessoa que faz, talvez aparentemente, coisas insignificantes pelas outras pessoas? Você pergunta a Deus de propósito o que você pode fazer pelas outras pessoas? Jesus, sabendo quem ele era, começou a lavar os pés. Uma pessoa insegura e sem confiança não pode servir aos outros porque está sempre buscando uma posição para fazê-las se sentirem bem consigo mesmas. Eu me lembro, anos atrás, quando eu fazia entrevista e a contratação dos funcionários aqui no ministério. Graças a Deus não preciso fazer isso mais, sabe? Mas no início, quando o nosso ministério era muito pequeno, não tínhamos dinheiro para contratar alguém para fazer essas coisas. Davi e eu fazíamos tudo. Nós pegávamos a correspondência, eu sentava na minha máquina de escrever e respondia as mensagens e entrevistava todos os candidatos ao trabalho. E eu me lembro de uma pessoa que se assentou no meu escritório e ela ficava querendo saber qual era o título que ela iria ter. Sabe, eu acabei não contratando essa pessoa só por causa disso. Eu pensei: se você está tão preocupada com o que vai ser o seu título, então você é uma pessoa insegura que vai me trazer problemas mais tarde se eu te contratar. Não se preocupe com o título que você vai ter ou se você vai ter seu nome na porta do escritório ou coisas assim.
Se preocupe sobre como você pode ser uma bênção em todos os lugares que você for. Quando você sair pela porta de manhã, comece a pedir a Deus: mostre-me para quem eu posso ser uma bênção. Jesus colocou as vestes de um escravo, que representa se vestir da atitude de um servo. Filipenses 2, do 4 ao 7. Não buscando seus próprios interesses, mas cada um de vocês os interesses de outras pessoas. Agora, aqui não diz que nós não podemos fazer coisas para nós mesmos. Não diz que nós não podemos ter interesses pelos quais oramos. A Bíblia diz: Deus considerará os desejos do seu coração, e eu, quase todas as manhãs, quando oro, digo a Deus quais são os desejos do meu coração e que eu estou esperando nele para atender a esses desejos. Mas eu também pergunto: o que eu posso fazer pelas outras pessoas? E ele diz aqui: não estejam meramente ou somente interessados em seus próprios interesses, mas cada um de vocês pense no que a outra pessoa está interessada. Uma das maneiras de você servir a alguém é falando com as pessoas sobre o que elas estão interessadas. E não só sobre o que interessa a você, mas no que elas estão interessadas. Uma outra maneira de servir alguém é, digamos que eles falem para você. Eles amam falar e você não é alguém que realmente gosta de ouvir um monte de coisas que não te interessam, sabe? Mas uma das maneiras que você pode servir alguém é apenas mantendo silêncio e ouvindo, apenas deixando-as falar. Um dos meus filhos outro dia estava com alguém que adora conversar e ele me disse, foi engraçado, eu deixei que somente ele falasse durante meio dia e no final ele estava zonzo quando nós nos despedimos. Sabe, para algumas pessoas a melhor coisa que você pode fazer é apenas ouvi-las. Todo mundo tem uma linguagem de amor e é bom você descobrir qual é a da outra pessoa. Elas se sentem amadas quando você lhes presenteia, se sentem amadas quando você dedica tempo. Elas se sentem amadas quando você lhes dá um abraço. Como elas se sentem amadas? Nós geralmente queremos dar às pessoas o que nós queremos receber, mas precisamos descobrir o que as outras pessoas querem e dar a elas o que elas querem. Em seus relacionamentos uns com os outros, tenham a mesma mentalidade de Cristo, que tendo ele a própria natureza de Deus, ele não considerava o ser igual a Deus como algo a ser usado em seu próprio benefício. Ele era igual a Deus porque ele era Deus. Mas ele não tinha problemas em deixar isso de lado e assumir o trabalho de um servo. Mas ele se diminuiu, tornando-se nada. Uau! Assumindo a própria natureza de um servo e sendo feito em semelhança humana. Ele estava preocupado em ajudar e abençoar outras pessoas e deveríamos ser assim também. Jesus não fez de sua reputação, e eu amo isso, ele não estava nem um pouco preocupado com sua reputação. Veja, alguém que apenas serve outras pessoas pode pensar que isso prejudica sua reputação, que vão pensar que elas não são importantes. Mas se você já sabe que você é importante para Deus, então você não precisa se preocupar com o que as outras pessoas pensam de você. Nós perdemos tanto tempo preocupados com o que as outras pessoas pensam de nós ou com o que estão dizendo sobre nós. Se você sabe quem você é em Cristo, não precisa se preocupar com essas coisas. Ele diminuiu a si mesmo, assumindo a própria natureza de um servo, sendo feito à semelhança humana. Ele não estava preocupado com sua reputação, ele estava preocupado em ajudar outras pessoas. Ele próprio assumiu a forma de um servo. Ele fez coisas que os servos faziam. Legalmente, nós temos o nome de Jesus porque aqui continua a dizer, portanto, porque ele humilhou a si mesmo, Deus o exaltou sobremaneira e lhe concedeu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Isto é muito poderoso, porque ele humilhou a si mesmo, Deus o exaltou. E a Bíblia nos diz que se nós nos humilharmos, Deus nos promoverá e nos exaltará. Também nos foi dado o nome de Jesus.
E quanto mais você for obediente a Deus, mais poder haverá neste nome para você quando você falar. Vamos pensar novamente antes de encerrar sobre João 13:17. E sabendo essas coisas, bem-aventurados vocês são se vocês as praticarem, se as fizerem.